Fala aí rapaziada, beleza? Vocês devem ter visto aquele meu vídeo que eu postei lá do X no universo dos Mudedrons, né? Então provavelmente deve ter tido algumas coisas que incomodaram vocês, mais pra parte do final, né? Mas se vocês não assistiram aquele meu vídeo, então dá uma olhada lá pra vocês poderem ter mais contexto. Mas vou explicar sobre algumas coisas que acontecem no vídeo. A primeira coisa é o porquê o X iria matar os robôs de desmonte. Sabemos que o X pode ser mais bonzinho que o Zero, mas ele continua sendo Maverick Hunter. Se ele vê robôs assassinos matando outros robôs, a primeira coisa que ele vai fazer é eliminar eles, né? Mas é claro, é o X, ele sempre tenta conversar antes de lutar. Então vocês podem pensar, então o X não ia matar eles, né? Porque são robôs traumatizados pelo assim. E se conversassem, eles seriam amigos. Só que não. Pensa comigo, na visão do X, eles são Mavericks, porque eles matam robôs. Ou seja, mesmo se ele soubesse o passado trágico deles, ele ainda assim teria que eliminar ou prender eles. Porque de novo, eles matam robôs. Mas eles precisam comer os robôs para não superar QZ. Não importa, eles mataram robôs. E a prioridade do X é proteger humanos e robôs. E no episódio 1 do meu vídeo, o X ele realmente só ia prender eles. Só que eles não colaboraram. E aqui que entra o segundo motivo. Se vocês verem na série original dos Mudedrons, eles só vão conversar de verdade mesmo só depois de terem matado um bocado de robô. E no primeiro episódio dessa série, o N ia matar a Uzi. Tu acha mesmo que se ele não tivesse recebido aquele tiro na cabeça, ele iria parar para conversar com ela? Claro que não. E a J e a V se mostraram ser piores do que ele, onde sempre agem com violência primeiro. Então mesmo o X pedindo para eles se renderem, eles não iriam se render, obviamente. Então ele vendo o tipo de atitude que eles tinham, ele já saberia como lidar com eles. E também ele fica com raiva deles, porque eles voltam mais uma vez matando robôs. Ele fica o resto do tempo desconfiado deles. E quando rola a traição, ele está decidido a acabar com eles de uma vez. Por isso que quando ele volta para a superfície e reencontra a J, ele não perde mais tempo conversando e acaba logo com ela. E lembrando, esse X é depois do X8. Ele tem a aparência do X4 até o X7, mas ele é depois do X8. Ou seja, ele está bem mais maduro e concentrado nos seus objetivos. Então não espere que uma história triste convença dele a poupar robôs assassinos. Já que eu falei da traição, eu vou explicar a segunda coisa, que é o porquê J, V e N estariam do lado da Sim dessa vez. Bom, a J sai aquele lema, né? Fica no time de quem tá vencendo. Já a V e o N vocês podem estranhar. Mas vocês se lembram daquele lance de eles terem as memórias apagadas sempre que estão perto de descobrir seu passado? Então, na primeira vez o X matou todos eles. E quando voltam dessa vez não foi só a J que foi trazida de volta, e sim eles também. E já que assim consegue apagar as memórias deles, quando eles fossem reconstruídos, quem iria impedir ela de fazer uma lavagem cerebral neles? Nesse What If, a Uzi não tá mais ali para ajudar eles a recuperar as memórias. Ela fica do lado do X e continua achando que são apenas robôs assassinos. Então, diferente da série original, ela não teria motivo para ajudar eles. Então, a Sim continuaria apagando as memórias deles. E como eles não se lembram de muita coisa, então a Sim poderia manipular eles. Ela tem controle sobre as memórias deles, então sem a Uzi para atrapalhar, não seria difícil fazer eles ficarem do lado dela. Bom, agora vamos para a terceira coisa, o jeito que a Sim foi derrotada. Bom, a luta do X contra a Sim foi até que bem curta. E é pra ser curta mesmo, porque não tem como prolongar isso aí. É unânime que o X ganha da Sim com muita facilidade. Ele tem muitas armaduras e é cheio de armas também. Tudo que a Sim fizer, o X vai ter alguma coisa pra contra-atacar. Mas você deve ter ficado incomodado pela Sim percebendo que não pode vencer o X, porque ela é conhecida por ser teimosa e agir como uma criança. Mas lembrando, a intenção da Sim naquele momento era destruir o planeta, e ela precisava ir naquele buraco pra poder fazer isso. Vendo que o X era muito forte, ela não poderia mais ficar brincando. Por isso que eu coloquei aquele momento dela fugindo. Agora vem a última coisa, a destruição do Solver. E você deve estar pensando, não era pro X ter conseguido destruir o Solver, ele é uma antimatéria, uma singularidade. E vou te contar, o Solver não é uma antimatéria. Uma antimatéria não pode ser vista e nem tocada. Mas o Solver pode ser visto e a Uzi conseguiu comer ele. E o Solver também não é uma singularidade, ele apenas imita uma singularidade. Porque uma singularidade é algo que transforma tudo relativo. Tempo, espaço, massa, qualquer coisa lógica deixa de existir numa singularidade. Já a única coisa que vimos que o Solver pôde fazer foi só mexer com o tempo e a gravidade. O resto permaneceu normal, porque acho que deveria saber que o Solver é algo artificial e não é perfeito. O Solver na verdade é um vírus que apareceu do nada e dá poder pro seu usuário. A série sempre tratou ele como um vírus e não como uma força da natureza imparável. Na verdade, se vocês conhecem Mega Man X, dá pra ver que esse Solver é bem parecido com o Sigma Vírus, porque o Sigma Vírus pode infectar Reploids e quando está em grande quantidade, ele pode se expandir para uma forma física, assim como o Solver no último episódio. Então sim, o Solver ele começou como um vírus pequeno e depois se expandiu para uma forma física, que portanto pode ser destruída. Esse vídeo foi mais curto porque eu só queria esclarecer umas coisas pequenas mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Deixa o like, se inscreva e que Deus te abençoe. Falou!